E o Corinthians, hein? Se arrependimento matasse, na temporada passada surgiu a informação de que o Timão recusou 20 milhões de euros por Guinegão, atleta que havia estourado. Quando chegou ao time principal, ele chega a marcar 5 gols numa sequência de 8 jogos. E a partir daí, notícias de que ele interessava ao Zenit na Rússia, além de equipes da Arábia Saudita, da França e de Portugal. Ninguém no Corinthians nunca confirmou essa versão em relação a tantas propostas, mas a especulação mais recorrente era de que uma das ofertas de 20 milhões de euros teria sido rejeitada, porque o Corinthians exigiria 25 milhões de euros. Os 20 milhões de euros hoje equivalem a 117 milhões de reais. E aqui vem a constatação triste. O Guinegão ficou e derreteu. Tem repercutido cada vez menos e sido cada vez menos útil. Por exemplo, sua última partida com a camisa do Corinthians em 22 de março, na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. É bem verdade que ele acabou indo servir a Seleção Brasileira Sub-20 e se machucou em treino no próprio CT do Corinthians. Tempo de recuperação razoavelmente grande, mas nas últimas 5 partidas, sob o comando de Fernando Diniz, ele foi para o banco de reservas e não ganhou nem sequer um minuto, ou seja, o Guinegão ainda não estreou sob o comando do Fernando Diniz. 117 milhões lá atrás, hoje seu valor de mercado é bem inferior, apesar dos 19 anos de idade, temporada atual de 12 partidas e um único gol marcado. Só para registrar ou completar, o Corinthians é dono de 80% dos direitos econômicos do Guinegão e se você entrar no Transfer Marketing, vai constatar que ele está avaliado em 7 milhões de euros. E Paulo Henrique Ganso está de saída do Fluminense nessa terça-feira. O próprio tricolor carioca usou suas redes sociais para confirmar que o Ganso não atua nos 2 últimos jogos do time antes da pausa para a Copa do Mundo, tudo para que ele possa avançar em tratativas já iniciadas. Abre aspas para a nota, no início da semana o atleta informou a diretoria sobre o interesse de outro clube em sua contratação na janela do meio do ano. Em razão disso, o clube decidiu não relacionar o jogador para que tenha a tranquilidade e as condições necessárias para decidir seu futuro. O Ganso tem contrato com o Fluminense até dezembro, mas perdeu espaço. Dos últimos 10 jogos, em 7 ele nem saiu do banco. Dessa maneira, nem será relacionado para as partidas contra o Laguaira, nessa quarta-feira, Libertadores da América, no Maracanã, e também no duelo contra o Cruzeiro, Campeonato Brasileiro, no fim de semana. Esse jogo contra o Cruzeiro seria definitivo, porque ele já tem 12 partidas no Brasileirão. Se fizesse mais uma, chegaria a 13 e ficaria impedido de atuar por outro clube. Agora a dúvida é para onde o Paulo Henrique Ganso vai. Já quero começar contando que não é para o São Paulo. No Morumbi, nessa terça-feira, quando o São Paulo venceu o Boston River por 2-0, existiu o rumor de que o tricolor tinha negociações avançadas com o Ganso. Antes de gravar o vídeo, durante a madrugada, entrei em contato com o dirigente do São Paulo que afirmou, abre aspas, não é o São Paulo com quem ele negocia, não falamos sobre Ganso, fecha aspas. Há nas redes sociais quem garanta que o Ganso está indo para o Corinthians, por indicação de Fernando Diniz. De fato, eles trabalharam bem nos tempos de Fluminense. Ninguém no Corinthians quis se posicionar. A relação do Ganso com o Santos poderia fazê-lo retornar à Vila Belmiro, para reencontrar, por exemplo, seu amigo Neymar. Mas o boato mais forte hoje é de que Paulo Henrique Ganso negocia com o Remo, clube da cidade de Belém, de onde ele é natural. Ganso nasceu em Belém e poderia voltar para sua cidade natal para tentar salvar o Remo da zona do rebaixamento. Só uma curiosidade, Remo e Santos se enfrentam na próxima fase da Copa do Brasil. E você gostaria do Ganso no seu time? Já usa o espaço para comentário e registra a opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E André Sanches foi expulso do Corinthians na noite dessa segunda-feira. Acabou a história de alguém que foi presidente do Timão por 3 mandatos e teve papel super importante na transformação do clube. Vale a lembrança de que é o Andrés, com o seu grupo, que consegue expulsar o Alberto do Alibe e tirar o Corinthians da Série B. É o Andrés também quem conduz o Corinthians para a construção de um centro de treinamento dos mais modernos e um dos principais estádios do país. Mas, ao voltar para o Corinthians para o último mandato, o André Sanches trocou os pés pelas mãos, uma série de atitudes equivocadas e o que causou sua expulsão, a utilização de cartão corporativo do Corinthians
com gastos nada relacionados ao seu mandato. Foram 480 mil reais, com, por exemplo, relógios de luxo, compras de duty free, roupas, farmácia, frigorífico, atendimento em hospital, exames em laboratório, serviços de barbearia e churrascaria. O Andrés foi julgado pelo Conselho Deliberativo na noite dessa segunda-feira e com 112 votos a favor da sua expulsão e 49 contrários, ele não fará mais parte não é do Conselho, do quadro associativo do Corinthians, estando completamente eliminado da vida política alvinegra. A notificação será enviada ao Andrés nessa terça-feira e a partir daí ele estará fora. A menos que recorra à justiça, existe essa possibilidade, mas a verdade é que Andrés dificilmente voltará. Só para completar, registrar a enorme festa de algumas centenas de torcedores do Corinthians que fizeram campanha durante toda a tarde e noite. Assim que proclamado o resultado, esses torcedores corintianos espalharam um monte de sabão do lado de fora do Parque São Jorge, causando uma imagem interessante. E o motivo desse sabão em grande quantidade era mostrar que o Parque São Jorge estava sendo lavado de dirigentes do clube. A saideira sobre o Timão, a negociação preocupante. O Corinthians ainda não conseguiu pagar o Tadieres referente à compra do Rodrigo Garro. A operação é de 42 milhões de reais ou 8 milhões e meio de dólares, com a lembrança de que lá atrás, quando foi condenado pela primeira vez, o Corinthians tinha 3 milhões e 600 mil dólares para pagar. Não o fez e o valor quase triplicou. E o Corinthians tem só mais alguns dias para fazer a quitação com o time argentino, senão sofrerá transfer ban e pode ter essa tratativa com o Tadieres pela compra do Garro ainda mais dificultada. Corinthians, que já sofreu transfer ban em relação ao José Martínez e a qualquer momento também será punido em relação a Charles, operação de dívida com o Midland da Dinamarca. Você acha que o Corinthians tem futuro? Qual é o melhor caminho para o Timão? Use o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Memphis vai ou não renovar seu contrato com o Corinthians? Ninguém é capaz de responder com certeza o que será do futuro do holandês nesse momento. O que dá para cravar é que se Timão e Memphis não se acertarem em relação à renovação do contrato, o presidente Osmar Stabile terá um enorme problema a resolver. Um problema de 43 milhões de reais. Isso porque o Memphis já fez chegar aos ouvidos dos dirigentes do Corinthians que, se não renovar, vai exigir o pagamento da dívida que o Timão tem para com ele à vista. São 43 milhões de reais, graças a títulos conquistados, bonificações por jogos, gols, assistências, além de uma série de outras coisas relacionadas a pagamento de luvas. Esses 43 milhões de reais não foram pagos e o Memphis topa, renovando o contrato, diluí-los, parcelá-los ao longo de 2 anos. Se não houver renovação, o Memphis vai exigir a grana à vista e no ato. É natural que o Corinthians não tenha o dinheiro. O Memphis então vai recorrer à FIFA. E o destino deve ser bem parecido ao de Matias Rojas, jogador que deixou o Corinthians com o não cumprimento de uma palavra do presidente Augusto Melo, recorreu à FIFA e alguns meses depois embolsou 41 milhões de reais. É só importante registrar que esses 43 milhões do Memphis, até um eventual processo na FIFA e a condenação, certamente serão acrescidos de juros, correção e vão ultrapassar 50 milhões de reais. Timão e Memphis seguem tentando um acordo e a busca por parceiros que pagariam os salários do holandês. Você permaneceria com ele? Abriria a mão do jogador? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. E Fernando Diniz falou sobre o que espera em relação à janela de transferências do Corinthians. Você sabe, a partir de 20 de julho, o Timão e os outros clubes brasileiros poderão anunciar novas contratações. Se você imaginava que o Diniz apresentaria uma lista com 4 ou 5 reforços, não é bem por aí. Dá uma olhada no que disse o treinador alvinegro depois da vitória do Timão por 1-0 contra o Atlético Mineiro, abre aspas, nessa janela de contratações, a manutenção de jogadores é o principal objetivo. O maior ganho será a manutenção e talvez a contratação de um ou outro jogador. E essa declaração do Diniz se explica. São várias as possibilidades de saída na janela da metade do ano. O caso mais grave do Memphis Depay, cujo contrato se encerra em 20 de junho. E a renovação hoje está muito mais para não acontecer do que o contrário. Yuri Alberto, Hugo Souza, Mateuzinho, Bidon, André e até Alan
são especulados como possíveis reforços de clubes do velho continente. Com a lembrança de que o Corinthians precisa arrecadar 151 milhões de reais com vendas de atletas nessa temporada para cumprir seu balanço financeiro. Só para arrematar, registrar que Memphis Depay deve fazer sua última partida com a camisa do Corinthians nesse meio de semana contra o Platense, jogo na quarta-feira, marcado para a Neoquímica Arena pela Libertadores da América. A saideira sobre o timão acontece nesta segunda-feira no Conselho Deliberativo, a votação para a expulsão de André Sanches. Presidente tido como uma das principais figuras da história do clube, ele pode ser expulso do Corinthians por ter usado 480 mil reais com gastos de um cartão corporativo entre agosto de 2018 e fevereiro de 2021. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.